Olá, amigos e amigas da TVR Sul. Começa mais um programa Azul Encarnado. Tubarão, a cidade azul, tem seus vermelhos. Vermelhos que acreditam em um Brasil socialista. Nós queremos encarnar, avermelhar e dar corpo ao socialismo aqui, nesse azul. O azul encarnado é um dos braços do Comitê Popular de Lutas de Tubarão e região. Quer contribuir e se organizar? A luta popular é uma libertação coletiva e individual. Mande mensagem para a gente pelo Instagram, @azul.encarnado, que está aqui na descrição do vídeo e do podcast. Esse programa é também parte da TV e rádio da classe trabalhadora do Sul Catarinense, a TVR Sul. Contribua com nossa TV comunitária através do Pix. Está aqui na tela agora e na descrição do podcast. Nascido no Egito, Maurice Politi emigrou ao Brasil com a idade de 8 anos. Fez todos seus estudos em São Paulo, começando o curso de jornalismo na Universidade de São Paulo no ano de 1967. Ativista do movimento estudantil, foi desde 1968 militante da Organização de Resistência ao Regime Militar Ação Libertadora Nacional, ALN, onde atuou no setor de logística. Em razão desta militância, foi preso pelas autoridades militares e condenado a 4 anos de prisão política, passando por 9 diferentes prisões no estado de São Paulo. Depois de completar a totalidade de sua condenação, foi expulso do Brasil, passando a viver em Israel, onde permaneceu como exilado político por 5 anos, regressando ao país em 1980, beneficiado pela Lei da Anistia. Aposentado no ano de 2007, volta a atuar no campo dos direitos humanos e da memória política na condição de pesquisador e palestrante. Foi membro fundador, no ano de 2009, da organização não governamental Núcleo de Preservação da Memória Política, sendo atualmente seu diretor administrativo. A partir de 2007, fez parte do grupo de assessores que auxiliou a equipe multidisciplinar que transformou o espaço carcerário do ex-DOPS de São Paulo em Memorial da Resistência, museu que recebe hoje 70 mil visitas por ano. Também atuou no pedido de tombamento do ex-DOI-CODE em São Paulo, que foi tombado pelo Estado em 2014, e na conversão do prédio da ex-Auditoria Militar no Memorial da Luta pela Justiça. Em setembro de 2009, trabalhou como assessor do ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência para coordenar, desde Brasília, o projeto Direito à Memória e Verdade. Nessa função, que exerceu até o fim de 2011, participou da elaboração da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. É autor do livro Resistência Atrás das Grades, publicado em segunda edição, no ano de 2011. Tá sem som. Perdão, clássico erro. Maurice, passamos São desde 17 o fim da horas. ditadura militar muito tempo sem dar, na nossa história, a devida proporção ao terrorismo e à monstruosidade perpetrados pelas Forças Armadas brasileiras. A ditadura sempre foi chamada dessa maneira, mas com o tempo, o revisionismo se fortaleceu. O professor Alisson Mascaro, que esteve aqui este mês, nos disse que a barbarização da vida imposta pelo modo de produção capitalista é o motor do eterno retorno ao fascismo. Nesse sentido, fazer memória do fascismo enquanto tal não dependeria necessariamente de estabelecer relações de produção distintas do individualismo liberal? Mais uma vez, Maurice, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço o seu convite, e espero que a nossa entrevista seja útil a todos aqueles que nos assistirão. Queria, assim, enfatizar o fato de que
eu trabalho no campo da memória desde o momento que eu me aposentei da minha vida profissional, que eu trabalhei desde 2007, portanto, quando me aposentei. E nesse campo da memória tive a sorte de trabalhar um pouco em Brasília, no momento em que se criava as bases, né, finalmente, depois de tantos anos, de termos uma Comissão Nacional da Verdade, de termos um Plano Nacional de Direitos Humanos que abarcasse o, o tópico da memória e da verdade, porque acho que você sabe que o Brasil é um dos poucos países que, desde a resolução na Suécia, em 1996, creio, de que os países tivessem planos de direitos humanos que fossem transversais aos seus ministérios, o Brasil foi um dos países que obedeceu essa recomendação da ONU, e desde o primeiro governo do Fernando Henrique tivemos o plano, o que nós chamamos o PNDH, o Plano Nacional de Direitos Humanos 1, depois tivemos o 2, e eu tive a sorte de trabalhar no PNDH 3, que foi justamente dado a conhecer, né, em 2009, e onde pela primeira vez se coloca como um dos capítulos, né, como um dos vetores da política, a política de direito à memória, à verdade, e se recomenda a Comissão Nacional da Verdade, que veio com 22 anos de atraso, né? A respeito da pergunta específica que você me faz, é claro que eu também sou de opinião que um trabalho sobre a memória não depende só da boa vontade dos governantes de turno ou dos militantes, né, que na base social cultuam o legado das memórias, né? E sim depende de como todo dentro da vida social e econômica de um país está inserida num contexto mais geral de luta de classes e de narrativas que se quer e que se quer impingir, ou que se quer tornar comum, né? Ou que se quer tornar dominante. Infelizmente, nós tivemos um período muito comprido, né? Muito largo, entre a redemocratização em 1985, né? A Constituinte de 1988, e a primeira vez que se falou a respeito da punição aos militares, aquelas pessoas que haviam cometido atrocidades. Isso foi pouca gente sabe, foi em 2007. 2007, através de uma audiência pública patrocinado pelo então ministro da Justiça, o ministro de Direitos Humanos, onde eu trabalhava, e também pelo presidente da Comissão de Anistia da época, foi feita uma audiência pública em 2007, onde se convocou toda o representante de tinha representantes militares, representante da sociedade civil, representante dos advogados, dos colégios profissionais, e se discutiu durante um dia inteiro no saguão do Ministério da Justiça em Brasília o que deveria se fazer a respeito da lei de anistia que tinha sido promulgado, protegendo naturalmente aqueles que tinham cometido esses crimes. Então, se você faz a conta de 85, 88 até 2007, são 23 anos, né, praticamente, e 20 anos é toda uma geração. Né? Quem tinha 5 anos e ignorou isso aos 5, chega aos 25 também ignorando. Então, é o grande defasagem que eu vejo que existe, né, na condução da política, é justamente essa geração que falta, porque ela não foi dada a ela a possibilidade de conhecer o seu passado. Maurice, você coloca bem aí que tem um tempo muito extenso entre, digamos assim, o fim da ditadura, exatamente, a geração toda. A gente sabe que justamente a anistia ter sido colocada como foi, ou seja, anistiando
crimes que, do ponto de vista humano, são, né, seriam imprescritíveis, como a tortura, o caráter da anistia já impôs, parece, de certa medida, que não se fale disso, né? A gente mantém a coisa como está. Mas houve um ascenso de lutas, né? A gente teve uma criação de um partido, dos trabalhadores, muitas coisas que foram acontecendo que permitiam, digamos assim, oportunizavam ao mesmo o governo Fernando Henrique, mesmo a figura dele, se mostrava muitas vezes, e fez parte da luta contra a ditadura, digamos assim, como a necessidade de se haver com essa história, né? A que você reputa, assim, e a minha pergunta é muito específica, do ponto de vista de quem se opôs à luta contra a ditadura e conseguiu alcançar algum nível de poder dentro do Estado. A que você reputa esse movimento de postergar, assim, algo mais contundente? O que aconteceu do ponto de vista com essas pessoas? Veja, tem um militante político no Rio Grande do Sul que já está com 86 anos, seguramente você deve ter escutado o nome dele, porque é uma pessoa muito. É chamado Caçador dos Torturadores, ele chama Jair Krischke. Não sei se você teve a oportunidade de ver o nome dele. Ele é um homem que toda a vida se dedica a perseguir os torturadores, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, no Uruguai. Ele tem título de cidadão honorário de Montevidéu, justamente porque. Bom, mas não vem ao caso tudo que ele faz. Vem ao caso uma frase, é um grande amigo meu, ele está com 80 e poucos anos, e ele tem uma frase que eu sempre gosto de repetir, é dele, não é minha, mas que mostra bem isso que você está falando. Ele diz assim: no Brasil não houve uma justiça de transição. No Brasil, o que houve foi uma justiça de transação. Né? Então, é uma frase muito feliz, ao meu ver, porque retrata exatamente aquele período do final da ditadura e da transação que se teve que fazer ao invés de fazer como em outros países, né, de aplicar os critérios de uma justiça de transição, que acho que você sabe, todos os que estão nos assistindo, é um conceito fundamental que ocorre quando um país sai de uma guerra e começa a viver em paz e de repente tem que conviver, não é, naturalmente as pessoas que matavam uns aos outros. Estou pensando nos casos africanos, né? E que de repente, por causa que se promulga a paz, você tem que conviver com um vizinho seu que até ontem tratava de matar a sua tribo ou a sua família. É preciso que haja mecanismos de reconciliação ou de justiça, de reparação, que permitam essas vamos dizer, passar de um estado para o outro, essas transições. E a justiça de transição ela foi definida como um instrumento para fazer isso, e em alguns países ela foi mais rápida que na nossa. Na nossa, a gente pode dizer que não houve uma justiça de transação. Se transou, mesmo os governos que vieram na época da democracia preferiram varrer para debaixo do tapete os problemas que resultariam de uma condenação específica àqueles violadores de direitos humanos e que estavam impunes devido a uma lei de anistia promulgada pela Câmara. Isso a gente não pode esquecer. Ela foi promulgada pela Câmara e aliás, pouca gente lembra que a lei de anistia ela ganhou por 215 votos contra 205. Isso quer dizer que os 205 estavam contra a lei de anistia? Não todos. A maioria estava contra essa lei de anistia que foi promulgada, que foi encabeçado pelo senador Petrônio Portela, a mando do ditador Figueiredo, que foi o último, né? Então havia, naturalmente, nós, os que tínhamos lutado, os que tínhamos sido presos, né? Os seus familiares,
É claro que nós éramos por uma anistia ampla, geral e restrita, mas que não concedesse a anistia aos perpetradores. Uhum. No entanto, você sabe que a lei de anistia ela tem no seu, acho que é parágrafo 2º ou 3º, ela diz: serão anistiados todos aqueles que cometeram crimes políticos da mesma ordem entre os anos tal e tal, e aí tem uma vírgula e diz assim: e todos os crimes conexos a estes. E essa palavra conexa foi a que levou o Ministério da Justiça a fazer essa audiência pública de 2007 para saber se, quando eu digo conexo, no direito, abarca, engloba a pessoa que devia zelar pela saúde ou pela sobrevivência do preso. Afinal de contas, o preso, a pessoa que está presa ou que está nas mãos do Estado, tem que ser protegida de acordo com a Convenção de Genebra, né? Como um preso que deve merecer. No entanto, qual é a conexão que existe entre o crime supostamente, né, que o preso exerceu e a tortura, o assassinato, o estupro? Qual é a conexão? Não existe conexão. No entanto, os militares e o governo da época, os governos da época, se contentaram em dizer: olha, os crimes dos torturadores são conexos aos crimes dos supostos terroristas, e então eles são anistiados. Até hoje, você sabe que existe o Ministério Público muito atuante que leva adiante processos contra os torturadores que ainda estão em vida, porque cada vez há menos, né? E eles chegam até a justiça e o juiz não aceita a denúncia porque diz que estão anistiados. Então, essa é a forma como o Brasil se encarou esse período, né? Um período onde se preferiu jogar para debaixo do tapete esses problemas e não encará-los de frente, como foi no caso na Argentina ou no Chile e em outros países. Uhum. Teve uma movimentação jurídica, então, para que isso fosse acobertado, né? Mas, claro, até mesmo crimes de guerra, né? Tem uma legislação internacional reconhecida onde isso seria um absurdo por si só. Maurice, a gente recebeu aqui também, uma das primeiras entrevistas, o professor Christian Dunker, um psicanalista conhecido na Sim. popularização da psicanálise. Pergunta que eu fiz para ele, eu vou tentar repetir ela para você de alguma maneira, é a seguinte: a gente teve a ditadura militar, bárbara, antes dela, durante o Estado Novo, também o governo Dutra, a gente tem uma história de uma barbarização tremenda, né, das Forças Armadas, principalmente sobre a sua própria população, daí a doutrina do inimigo interno. Mas fica um pouco a impressão de que o que o poder faz com a gente é colocar num certo regime de angústia, né? Na psicanálise a gente faz uma distinção entre o que é medo e o que é angústia. O medo é uma angústia que tem um objeto, a gente sabe do que a gente tem medo. A angústia é uma certa ansiedade que algo vai acontecer, que o pior está para acontecer. Aí eu te pergunto, a gente está num novo momento em que as Forças Armadas tiveram sua imagem para um certo extrato da população, não para a população extensa, mas para um certo extrato, ou seja, está bastante comprometida a imagem, está bastante comprometida uma série de aspectos, inclusive internacionalmente. Aconteceu uma coisa, né, totalmente imprevista, que os Estados Unidos da América não são favoráveis a um golpe militar no Brasil, uma coisa assim inédita. Mas a gente não viveria, em uma certa perspectiva, digamos assim, um pensamento progressista, um pensamento responsável, um pensamento que quer ver o bem da nação, mas não teríamos mais ou menos sido capturados por uma angústia, ou seja, nós não sabemos exatamente, claro, tem, de novo, toda a história da ditadura militar, mas agora, nós não temos como afirmar com precisão do que se trataria uma nova ditadura militar, se ela seria possível, né, quais são os seus aspectos. No entanto, parece que todos os movimentos são feitos com um nível de cuidado, de parcimônia, que parece se avizinhar o pior, né? Pode ser perigosíssimo. Colocar os generais na cadeia, né?
levar a lei a cabo, né, aos inimigos à lei, poder fazer isso. Você não concordaria, Maurício, que tem um aspecto assim meio de angústia dessa disposição de enfrentamento à ditadura? Não seria isso que, digamos assim, explicaria um pouco a dificuldade tremenda do Brasil em lidar com a sua violência de Estado? Eu nunca, nunca tinha pensado nessa perspectiva psicanalítica, né? Eu sei definir muito bem o que é o medo, mas não sabia definir tão bem como você fez a angústia, né? Eu acho que você tem razão, eu acho que sim, existe essa angústia de não saber o que vai acontecer, né? A gente está sempre pensando que pode acontecer o pior se fizer, se tomar algumas medidas, principalmente, eu acho, pelo histórico, né? Pelo histórico das Forças Armadas no Brasil. Desde a época da República, né? Quem proclamou a República foi o militar. Agora saiu um livro sobre os militares também, que acabei de comprar, ainda não comecei a ler, mas existe toda uma série de estudos que mostram bem essa condição de iminência parda que eles tiveram durante todos, né, desde que começou a República, né? Se você pegar o Getúlio, depois o que houve em 64, com o João Goulart voltando só se concedesse o parlamentarismo, né? Então, se concedeu. Então, existe realmente essa angústia de o que será, né? Eu estava lendo hoje sobre uma decisão do presidente Lula de proibir a partir de hoje os voos, o espaço aéreo de Rondônia para os aviões dos garimpeiros. Uma medida pequena, vamos dizer assim, mas que tem um peso muito grande, porque são pelo menos o que aparece na imprensa, que hoje em dia o garimpeiro não é aquele mesmo garimpeiro da Serra Pelada que ia com sua trouxa e tentava tirar ouro. Hoje em dia o garimpo está ligado ao PCC, está ligado aos narcotraficantes da Colômbia, a peruanos, aqui do Brasil também, né, ao tráfico de droga. Então aí eu fiquei pensando quando eu li essa notícia, o que será que vai acontecer, né? Será que os garimpeiros vão simplesmente deixar de voar porque vão obedecer, ou vai ser preciso entrar as Forças Armadas para prendê-los, né? Quer dizer, é um microcosmos do Brasil, mas onde se toma uma decisão, que eu espero seja realmente uma decisão séria, mas que pode ter influência sobre a vontade de ir mais além do que você falou, dessa angústia. Então, se eu posso proibir o espaço aéreo dos garimpeiros para que não invadam mais as terras, né? E se eu sou exitoso na minha gestão, quem sabe o próximo passo é dizer, olha, os militares que se pronunciam politicamente vão ser presos, entendeu? Não sei, pode ser. Eu estou lançando aí o benefício da dúvida, porque eu acho que a gente não pode também se fechar a uma situação onde as Forças Armadas nos têm, a toda a população brasileira, com uma espada de Damocles na nossa cabeça, né? Nós estamos, essa angústia que você cita, é a espada, é o temor que todos nós temos de que aconteça alguma coisa. E vamos viver eternamente assim? Quer dizer, eu já tenho 74 anos, já estou mais para lá do que para cá, mas vocês, os mais jovens, pensar essa angústia de viver com essa espada toda, mais 50 anos, alguma vez isso tem que acabar, né? Perfeito, Maurice. Maurice, o trabalho de construção dos museus que você participou para que eles fossem possíveis, constituídos como locais de memória, concretizam a história do terrorismo de Estado. Quais foram os momentos, Maurice, durante o seu trabalho para que isso acontecesse, desde que você começou a se engajar nisso de maneira definitiva, assim, de enfrentamento para que eles acontecessem, que mais te chamaram a atenção? Né? A ditadura acabou,
a redemocratização aconteceu e se começou o trabalho de memória mais tardiamente. Mas mesmo aí houve resistências. Essas resistências aí, tem alguma que te chamou mais atenção, que você não esperava que ainda fosse se manifestar de uma forma mais contundente? Veja, as resistências maiores ocorreram e ocorrem ainda com lugares, lugares simbólicos daquela época ligados aos militares. De novo, o problema dessa angústia. Quer dizer, porque no DOPS em São Paulo, ou na Polícia Federal do Ceará, cujos recintos foram convertidos em museus, o memorial, eu falo mais em São Paulo, porque estou em São Paulo, nós ajudamos muito na concepção e na expografia do Memorial da Resistência de São Paulo, porque quando o governo, os ex-presos políticos de São Paulo, não sei se você conhece a história ou se vale a pena a gente falar um pouquinho do Memorial da Resistência, porque é um exemplo. O Memorial da Resistência fica num prédio onde era a polícia política, né, desde a época do Getúlio Vargas, o DEOPS, né, Departamento Estadual de Ordem Política e Social, prédio, belíssimo prédio, que foi construído por ingleses para ser a sede do escritórios British Railways, que construíram os trens, né? Você sabe que todos os trens, aliás, na América Latina como um todo, quem construiu as vias férreas foram sempre ingleses, né? E eles estavam aqui em São Paulo construindo as ferrovias, e construíram esse prédio muito bonito do lado da Estação da Luz, em São Paulo. Esse prédio depois que os ingleses saíram, foi requisitado pelo governo de Getúlio, e desde 1930, né, 34, foi ali constituído o Departamento de Ordem Política e Social. Quando o DEOPS se termina no governo do Fernando Henrique e aqui em São Paulo do Franco Montoro, esse prédio ele foi todo reformado. Ele foi reformado, ficou a fachada, que é tombada, e por dentro tudo que tinha polícia lá dentro foi destruído. As salas de investigações, as salas de tortura, os gabinetes médicos, enfim, tudo. Ali trabalhavam, eu sempre digo, nesse prédio trabalhavam mais de 2.000 pessoas, porque eram 6 andares, era uma época que, claro, não tinha celular, não tinha internet, não tinha computador, era tudo escrito à máquina, precisava de muita gente, muito funcionário, né? E quando o governo decide, quando o governo reforma, né, esse prédio, faz as reformas para converter ele num museu, destrói e deixa só o espaço carcerário como lembrança, e mesmo assim parte do espaço carcerário. E esse espaço carcerário, inserido no Museu de Arte, porque foi dado à Pinacoteca a gestão de todo o espaço, né? Eles chamam esse lugar de Memorial da Liberdade. E deixam as celas nuas, sem nada, sem nenhuma informação. As pessoas iam lá para visitar as obras de arte que estavam no primeiro, no segundo, terceiro andar, e perguntavam o que tem ali, e falavam, ali é o Memorial da Liberdade. Você entrava lá dentro, via umas celas pintadas, todas bonitas, sabe, com ar-condicionado, parecia um hotel de 3 estrelas, né? E nós, é claro, os ex-presos políticos, que se nós estávamos reunidos numa entidade, nós sempre fomos contra. Durante muito tempo não nos ouviram, mas em 2006, 2005, 2006, sabe, muitas vezes não depende só da vontade política do grupo organizado, mas sim depende das condições, né, objetivas e das correlações de força. A gente sabe que numa luta por predominância de uma narrativa ou por predominância de uma verdade, é preciso que a correlação de força também esteja atuando um pouco a seu favor. E aí, no caso, tivemos um caso de um governador
que tinha sido exilado no Chile durante a época da ditadura, que era o José Serra, de um secretário de Cultura que também tinha sido professor na França, fugido da ditadura, que era João Sayad, e de um diretor da Pinacoteca, advogado e museólogo, que logo viu que esse espaço poderia render frutos para a memória. Porque então se juntou. E isso, de um lado, do lado, vamos dizer, oficial, e do lado da sociedade civil, os ex-presos que queriam converter esse espaço para, primeiro, trocar o nome. Né? Não tinha sentido chamar Memorial da Liberdade. O que menos tinha lá era a liberdade. Quando chamar de memorial era um assinte. Né? E fomos contemplados. Falamos com o governador, falamos com o secretário de Cultura, e o secretário, eu me lembro, falou: bom, o que vocês querem que faça lá? Nós queremos um museu que sirva para educar para os direitos humanos, para o nunca mais, como existe na Argentina. No meu caso, sabe, você viu pela minha... Eu passei 7 anos, eu morei 7 anos na Argentina, eu estava bem familiarizado com o processo da Argentina, e foi o que foi feito. E nós fomos, assim, assessores de conteúdo, né? Quer dizer, deles, porque eles contrataram naturalmente uma equipe de profissionais, jovens, museólogos, historiadores e tal, mas todo esse pessoal jovem, muito bem qualificado profissional, não tinha ideia do que tinha se passado ali. Quem sabia o que ocorria ali era o que tinha vivido ali. Né? Então, ali foi feito. E ali não tivemos nenhum, vamos dizer, obstáculo maior. Os maiores obstáculos, e aí não é só em São Paulo, mas eu estou falando agora mas já de toda a situação brasileira, porque DOI-CODE, regiões do Exército, de batalhões onde houve violências e tal, existiram em todo o Brasil. Então, em todo o Brasil, nós tivemos uma reação muito negativa por parte das Forças Armadas na conversão desses lugares. Né? Quer dizer, eu cito o DOI-CODE de São Paulo, até hoje não está resolvido, conseguimos que tombassem o prédio, então hoje é um prédio tombado e ninguém pode mexer nele, mas também não avançaram no projeto de conversão do lugar no memorial como a gente quer. A gente faz atividade lá, a gente leva a gente para visitar, mas ainda não é um memorial. E se você vai vai a outros estados, no Rio de Janeiro, na Casa da Morte de Petrópolis, que também é Rio de Janeiro, em Barra Mansa, também Rio de Janeiro, onde houve um quartel onde presos políticos foram mortos e também soldados foram torturados até a morte, realmente não há, vamos dizer, uma disposição de ceder esses lugares ou de ajudar a construir a memória desses lugares. É uma briga só da sociedade civil, não tem apoio por parte do governo, né? A gente tem que ser claro aí, não tem, principalmente porque ninguém quer mexer nesse vespeiro que são as Forças Armadas. Pois é, Maurice, você relatou essa situação um pouco, assim, por sorte, né? Tinha o Serra, que havia sido, enfim, exilado e tudo mais. As pessoas de direita, naquele momento, tinham, de alguma maneira, viva essa lembrança da ditadura militar. Sofreram, né? Pessoas que eram liberais, enfim, não eram comunistas, não eram, né, o dito inimigo, do ponto de vista político, poderia modificar o regime, modificar a estrutura de classe, eram pessoas que pensavam, né? O que hoje a gente pode dizer de uma certa direita ilustrada, que é residual, em certo sentido, mas ela existe. E a gente vê muito aqui na nossa cidade, muito também aqui em Tubarão e região, é bastante visível isso. Você tem um setor bastante barbarizado, né? A gente tem a figura, a dona Fátima, aí, famosíssima de Tubarão, que fez o que fez agora. Mas a gente tem um setor da direita ilustrada que se viu agora, nesse momento, durante o governo Bolsonaro, assustada. Essa direita, por algum motivo, ela achava que isso não aconteceria. Se manteram aliados, foram atrás desse discurso ultraliberal, né? Foram seguindo, digamos assim, mais naturalmente as suas aspirações políticas dentro de um antipetismo, né? De um anti-esquerda, e eles achavam que isso não ia dar nisso.
Verdade seja dita, muitos de nós não esperávamos Bolsonaro, muitos de nós não esperávamos um retorno tão absurdo. Mas essas pessoas, digamos assim, têm um nível de formação e passaram por isso de alguma maneira e hoje se veem muito assustados, digamos assim, como se fosse inesperado que isso fosse retornar. Você, Maurice, quando você viu tudo isso acontecendo, tudo isso retornando com suas evidentes claramente militaresca era Bolsonaro, os movimentos bolsonaristas. Mas antes disso, se avizinhava para você, tinha cheiro para você aquele movimento antes do golpe, aquele movimento depois de 2013, para você parecia um certo de retorno de uma barbárie, ou aquilo ainda não mostrava sua face para você ao que vinha? Não, para te dizer a verdade, se você. Eu sei, sabe que essa pergunta que muita gente faz quando a gente faz as rodas de conversa com jovens, eles perguntam isso, né? Se a gente achava que ia vir essa barbárie toda. Eu tenho que ser sincero com você, dizer que eu, até 2015, até a época do Temer, mesmo sabendo do golpe, que o Temer, enfim, que levou o Temer ao poder, achava que não pensava que ia se estender a essa forma de irracionalidade. Então, quando me perguntava, você acha que o Temer pode implantar uma ditadura? Eu falava, olha, eu acho que não. Eu acho que não, porque as Forças Armadas não vão. Elas aprenderam as duras penas, né? Elas aprenderam que se meter na política e dar um golpe de Estado, no fim, eles acabam saindo com uma negação, né? Quer dizer, agora, quando o Bolsonaro começa seus primeiros passos e ele é eleito em 2018, aí eu acho que caiu a ficha. Aí caiu a ficha. Os primeiros, se você vê todas as coisas que ele prometia, ainda candidato, e o que ele começou a fazer logo depois que tomou o poder, e toda aquela cupinchada que ele, né, aqueles grupos de milicianos que se aderiram a ele, que ficaram colados. Então, aí eu comecei a temer. E realmente, até o ano passado, e por isso, na verdade, acho que não foi só nós, todo mundo, todo o Brasil, né, preferiu qualquer coisa menos o Bolsonaro. Eu brincava, eu falava na rua com as pessoas, falava, se o Cabo Daciolo for disputar com o Bolsonaro, eu voto no Cabo Daciolo, entendeu? Então, porque sim, quer dizer, o Bolsonaro era o retrocesso por excelência, né? E não só o retrocesso, mas o crime, né? O que ele fez é um genocídio da saúde. Agora se revela os indígenas. Hoje saiu, não sei se saiu aí, na educação, 1.300% a mais de faturamento nas obras, nas licitações pelo Fundo Nacional de Educação, enfim, uma série de irregularidades. Então, em 2018, sim, eu acreditava que podia, se o Bolsonaro continuasse, e se ele tivesse sido eleito, seria um Deus nos acuda. Sim. A audácia, a falta não sei nem como nomear isso, mas uma audácia tremenda das Forças Armadas retornarem ao poder, claro, com uma fachada aí do capitão, mas é um retorno, um governo militar. Ninguém esperava por isso tão cruamente, tão extensivamente, né? Realmente, por mais que a gente entenda, né, que eles isso desejavam. Mas, Maurício, eu queria entrar no assunto da Comissão Nacional da Verdade, que é realmente um dos calos nossos aqui, que precipitaram Claro. o impeachment da ex-presidenta Dilma, que precipitaram um grande acirramento das tensões e quem sabe seja justamente a ignição para todo o movimento golpista que a gente teve a partir de 2015. A gente teve aqui em Santa Catarina a comissão do Paulo Stuart Estadual. Bright, isso, e ela aconteceu em diversos outros estados. Eu queria que você falasse um pouco, Maurício, sobre como é que foi a criação, como é que foi a luta para que ela fosse instituída
e quais foram os percalços assim para efetivá-la como tal, sabendo que ela já nasceu com alguns limites de nascença, não é isso? Claro, claro. Eu acho que é um capítulo interessante de ser estudado, porque, primeiro, é como a gente falou no início, ela demorou mais de 20 anos, né, para se concretizar. Eu acho que aí todo o mérito deve ser dado à sociedade civil, às comissões de familiares de mortos e desaparecidos, aos grupos que lutavam e que sempre nunca abandonaram, mesmo, né, mesmo nos períodos em que se achava que tudo ia mudar, que ia ser lindo, o primeiro governo do Lula, essas comissões da sociedade civil nunca deixaram de reclamar pelos seus mortos, pelos seus familiares e por a existência de uma comissão que revelasse onde. Claro que, inicialmente, esses grupos se focavam muito na questão dos entes queridos que tinham desaparecidos. Então, o que se queria é que o governo finalmente pudesse impor a sua vontade aos militares ou às Forças Armadas para que eles revelassem o que tinha acontecido. Na verdade, era uma comissão de verdade o que se queria. E isso foi detectado muito bem nas discussões que levaram ao que eu comentei no início, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. O Plano Nacional de Direitos Humanos 3, e esse eu tive a oportunidade de ser meio partícipe, né? Ele começou assim a nível de municipal em cada cidade, né? Aí eles se tiraram algumas resoluções onde se abarcava todos os direitos humanos, as crianças, as mulheres, o LGBT, enfim, a proteção da educação, da saúde, e a partir daí ele foi escalonando como deve ser um debate público real. Comissões se formam, comissões municipais, se elege 2 a 3 pessoas para ir a uma comissão estadual, a comissão estadual se reúne, elege enfim, você conhece isso, né? E depois se vai à Conferência Nacional, e a Conferência Nacional de 2009, a qual eu estava lá em Brasília quando ocorreu, ela recebeu em Brasília mais de 2.000 pessoas, representantes de cada estado e de cada movimento da sociedade civil que lidava com direitos humanos. Para quê? Para elaborar o Plano Nacional 3, que eu acho que foi um grande avanço, né? Um grande avanço porque ele tem, como eu falei, 6 capítulos, não são bem capítulos, 6 vetores. Esses 6 vetores, cada um engloba 20 ou 25 ações programáticas, e essas ações programáticas são divididas de quem é a responsabilidade de levá-las. Enfim, foi muito bem feito. E era para ser transversal, assinado por todos os ministros. Já começou aí que 9 dos 30 ministros não assinaram o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Isso eu não vou lembrar agora quem são, mas na internet deve ter. Então, alguns ministros não assinaram, né? E já foi um percance, foi uma falha aí, né? De... E depois teve outro caso em relação à Comissão Nacional da Verdade, que pouca gente sabe, porque não é público, mas citou. É que quando, acho que é acho que é o guia, como é? Enfim, não me lembro o nome correto, o guia número 6, ou a diretriz número 6, é o direito à memória e à verdade. Aí, numa das ações programáticas, diz estabelecer-se uma Comissão Nacional de Verdade e de Justiça para que se discuta no Estado brasileiro e tal. Naquela época, então, isso já causou um problema sério com o Ministério da Defesa, e eu me lembro muito bem porque eu estava, né, era amigo, além de companheiro de cela, mas também amigo do ministro, e ele foi chamado pelo presidente dizendo o que está acontecendo, estou recebendo, né, queixas. O ministro Jobim queria que a Comissão Nacional da Verdade fosse chamado Comissão Nacional da Verdade e da Reconciliação.
E o ministro Vanucci o ministro Vanucci disse: olha, eu não posso mudar o nome da comissão, porque quem escolheu esse nome foram as bases, foram os 2.000 pessoas que estavam em Brasília. E eu não posso, como ministro, impor uma decisão. E ficou essa briga. E essa briga chegou até o presidente. E o presidente, não sei se eu estou contando uma confidência, mas o presidente, num voo que ele faz, ele manda chamar os 2 ministros para ir no voo com ele, só para discutir isso. E aí, claro, um falava Comissão Nacional Justiça e Reconciliação, o outro falava Comissão Nacional, Comissão Nacional da Verdade e da Reconciliação, e o outro falava Comissão Nacional da Verdade e da Justiça. E o presidente, como a gente conhece bem, com a sua mania de contemporizar, fala: olha, sabe de uma coisa? Nem para você, nem para você. Vai chamar a Comissão Nacional da Verdade, ponto. Não é nem da Justiça, nem da. E já começou aí. Então, quando o ministro Jobim ameaça que, se a Comissão Nacional da Verdade tivesse o nome de Comissão Nacional da Verdade e da Justiça, ia ter uma rebelião nas Forças Armadas, já começa com essa angústia que você cita: o que vai acontecer se eu, presidente da República, puser minha assinatura nesse tipo de comissão, né? E aí e aí surgiu a comissão. A comissão surge, ela tem várias coisas positivas, porque um dos poucos países onde ela é aprovada pelo parlamento. Isso dá mais força. Em muitos países, a Comissão Nacional da Verdade ela é um instrumento da presidência da República. Ela não é apoiada. E aqui se trabalhou muito, e durante mais de um ano se fez um trabalho junto aos deputados e senadores, explicando o que era essa comissão, para que eles votassem finalmente pela sua aprovação. E a Comissão Nacional da Verdade ela demorou 2 anos e meio, não revelou muitas novidades para quem já conhecia o tema, né? Mas ele teve uma coisa que eu acho altamente positiva, que foi, pela primeira vez, o Estado reconhecer e a narrativa verdadeira da ditadura, né? Então, isso aí está plasmado nos seus volumes. O que aconteceu depois, com o golpe, é que esses volumes da comissão não foram dados a conhecer, que ninguém sabe, que se enterrou, hoje é parte de biblioteca. Isso são outros 500, como se falava antigamente. Só um excerto, assim, uma curiosidade local. Realmente, houve apoio do Legislativo, né, inclusive estadual. Uma curiosidade aqui é que quem assina o relatório final da Comissão Paulo Sturtevant, aqui de Santa Catarina, é o atual prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, que era o chefe do Poder Legislativo de Santa Catarina naquela época. Então, realmente houve uma adesão um pouco estranha, não sei, hoje parece um pouco estranha à direita, ter naquele momento apoiado que se falasse a verdade, né? Foi estranho, mas eu acho que foi uma luta política que se venceu. Quer dizer, como todo, é correlação de força. Se você não tem força suficiente para impor, ou não é impor no sentido de convencer os outros, né, sobre a justeza das suas reivindicações, você não vai conseguir nunca. Agora, numa situação em que existe essa correlação de força favorável, era a Dilma, quer dizer, o Lula aprovou a comissão, mas, na verdade, quem a instalou foi a Dilma. A Dilma vinha com todo o seu passado de ex-presa política, torturada, então havia pouca gente que podia se opor a isso. Eles se opuseram depois com os resultados, né? Aí não deram a conhecer, mas aí já era outra situação. 2 anos e meio depois, a própria Dilma estava cambaleando no poder, né? Ela já tinha vários outros assuntos contra ela, mas definitivamente você tem toda a razão. Hoje se sabe que um dos motivos dos militares terem apoiado o golpe contra Dilma foi a Comissão da Verdade.
porque mexe com a estrutura deles como beneficiadores da pátria, fundadores e beneficiadores, são os algozes da nação, né? Seriam e são, quando se trata desse aspecto. Né? Exato, e revela que as atrocidades não ocorreram em porões da ditadura por 3 ou 4 facínoras que não obedeciam às ordens. Não, o terrorismo era terrorismo de Estado. Quer dizer, o Uma decisão Estado, hierarquicamente né? legitimada desde cima. Claro, claro. E o relatório revela. Outra coisa interessante, que a gente, claro, quando fez, enfim, começou a elaborar o decreto para ser aprovado, o projeto de lei, não decreto, para ser aprovado, a gente teve contato com muita gente de outros países. Veio o presidente da Comissão da Verdade do Peru, veio do Chile. E, por exemplo, algumas coisas que no Chile, por exemplo, que todo mundo tem, né, tem pelo menos 500 militares presos, enfim, tem vários lugares de memória consolidado. Mas, por exemplo, uma curiosidade é que o último relatório, eles tiveram 3 comissões da verdade. E na terceira, quando se é uma comissão sobre a tortura, os desaparecimentos, porque um é sobre os mortos, a outra sobre os presos, e a terceira é sobre todo o resto, né, da população atingida. Eles não permitem que se divulgue o nome dos perpetradores. Por exemplo, no Chile, o terceiro relatório da Comissão da Verdade diz: o nome dos perpetradores está sob sigilo por 50 anos, até eles morrerem, né? Claro. Isso nós não tivemos. Nós damos o nosso informe, tanto os nacionais como os estaduais, eles dão os locais corretos onde foram cometidas as atrocidades, dão o nome das pessoas que cometeram, enfim, né, tem toda uma relação de mais de 200, desde comandantes até soldados. Isso foi uma coisa corajosa. Tivemos um ganho, conseguimos nomear bem, construir a nossa história. E a minha pergunta vai justamente agora nesse sentido, a pergunta final, Maurice, que é bem, a gente investigou, a gente levantou e temos aí os relatórios finais da Comissão da Verdade, que, apesar de qualquer limite, contam uma história que não é conhecida. A Exato. gente não vê ela circular nas cidades, no povo. A gente tem uma certa cultura, digamos assim, de falar de ditadura, mas ela não é levada a sério, porque se fosse levada a sério, se tivesse efeito de laço social, efeito de organizar a disposição política, a gente não teria visto Bolsonaro, né? Isso é um fato. A minha pergunta, Maurice, bem, você fez um esforço grande aí de instalar esses lugares de memória, de fazer memória, os encontros sequenciais sobre isso, mas o que você diria no sentido de dar algum guia para a gente instalar essa memória, efetivar essa memória nos territórios, nos lugares onde as pessoas vivem, quais são as iniciativas que você viu que, na tua experiência, que podem ter mais eficácia, que ajudam, digamos assim, a coisa circular sem ser folclórica, sem ser algo assim anacrônico, sem ser mais algo que diz da vida, que orienta a história das pessoas nos locais onde vivem? É uma pergunta difícil. Veja, eu acho que uma das respostas a essa pergunta é o que a gente trata de fazer a nível micro, e deveria ser a nível macro, é a educação. A educação em direitos humanos em todos os campos, em todos os setores. Não só na escola média, enfim, no ensino médio, no ensino das Forças Armadas, no ensino dos policiais. Deveria haver essa. Quer dizer, uma das. Por que na Argentina, até o presidente, outro dia, quando ele recebeu o Lula, ele falou: aqui na Argentina, o 8 de janeiro do Brasil, né, aquele quebra-quebra, não poderia nunca ocorrer. Por quê? Porque as pessoas, os argentinos, e eu vivi lá 7 anos, quer dizer, o que acontece nos cursos de história no ensino médio argentino? Aqui, eu vejo isso pelas minhas netas que vão na escola,
eles começam, como a gente aprendeu história, começa com o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, os indígenas e papapá, tá? Enfim. E aí, claro, se você muitas vezes tem que dar todos esses períodos históricos, chega na contemporaneidade, que você tem que falar da ditadura, você, como professor, ou tem pouco tempo, ou não tem material, ou o diretor está te dizendo, vamos, vamos, termina, como muitos professores falam para nós. A gente não pode falar muito da ditadura, porque o diretor quer que termine o ano. O que eles fizeram na Argentina? Na Argentina, em alguns, não sei se é geral em todas as províncias, os estados, né, que eles chamam lá de províncias, mas em Buenos Aires, na capital federal, onde eu morei há alguns anos, eles inverteram. O menino, a menina de 13, 14 anos começa por discutir a realidade hoje. Como é que a gente está vivendo hoje em Buenos Aires? Quais são os atores políticos? Por que esses atores políticos vieram, são civis e não são militares? O que houve na ditadura militar? Né? Na Argentina, você sabe, o genocídio foi muito maior. Então, toda a família tem alguém que um primo, alguém, um conhecido. Então, isso trouxe a mais perto das pessoas os acontecimentos da ditadura. Eles não tiveram que esperar o relatório da CONADEP, e apesar que é o relatório da Comissão Nacional da Verdade lá, que chama CONADEP, ele faz parte do currículo escolar. O livro, né, Nunca Mais, ele faz parte do currículo. Aqui não acontece isso. Então, o que dá margem aqui, as pessoas, é como você falou, não sabem nos territórios, ou não sabem, ou vão pela crença do, como a gente vê muitas vezes quando a gente dialoga com jovens. Ah, meu avô falou que na ditadura era melhor porque tinha menos violência. E a gente fala, claro que tinha menos violência. Teu avô tem razão. Mas por quê? Por que tinha menos violência? Porque o Brasil de 64 e o Brasil de 2022 não é o mesmo Brasil, porque era outra composição demográfica, porque naquele tempo todo mundo vivia, enfim, 70% da população vivia em área rural, não tinha crime na área rural. A partir do momento que a urbanização começa e todo esse contingente de gente vem para o, né? Então muda, então começam os crimes, começa o consumismo, o capitalismo, enfim, tudo isso a gente fala para eles e eles percebem. Então, se você não tem uma tarefa educacional consistente por um programa realmente, não é só nós fazemos a nossa parte aqui em São Paulo conversando com as pessoas que nos visitam. Nós acabamos de fazer uma visita ao DOI-CODE no sábado, eu acho que eu te mandei até 60 pessoas que queriam saber o que tinha acontecido lá. A gente contou. Nós estávamos em 5 ex-presos políticos, eles ficaram, nós não sabíamos que isso ocorria. Gente que morava no mesmo bairro não sabia que existia uma delegacia do DOI-CODE. Então, eu acho que uma das respostas não é a única. Eu não pretendo também dar a resposta que eu não sei, eu não sou capacitado para isso, mas eu vejo que a educação é uma grande via, é um caminho para poder mudar. E à medida que as pessoas conhecem, eles então possivelmente não vão aceitar um segundo Bolsonaro. Eles falam isso, né? Claro. Ter a capacidade crítica é, digamos assim, o estofo, é o barro com o qual se fazer o conhecimento da história, né? Exato. Não se trata Exato. exatamente de contar específica e exaustivamente sobre o período militar, mas se trata de desenvolver a capacidade crítica sobretudo, né? Maurice, a gente está terminando e eu vou te fazer a última pergunta que eu faço sempre a todos os entrevistados. Maurice, o que significa socialismo para você? Para mim, socialismo significa o fim da desigualdade social. Significa vivermos num país onde existem, onde a população não mais sofra por não ter o que deve ter qualquer família, qualquer pessoa que vive numa sociedade onde, sabe, onde possa repartir
não só os bens materiais, mas os bens culturais e os bens intelectuais. Então, o socialismo é isso, é acabar com a desigualdade social e promover um país de entendimento, um país onde todos possam ser mais iguais uns aos outros. Perfeito. Maurice, de novo, muito obrigado por atender nosso convite e conversar com a gente hoje. Essa conversa é cada vez mais, um pouco trágico que seja, mas cada vez mais necessária. Muito obrigado, meu caro. Obrigado a você, Léo Jorge, por me convidar e sempre às ordens. Quando estiver por São Paulo, venha nos visitar. Perfeito. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.